Boa tarde, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e reflexão no texto das Escrituras Sagradas, né? Estamos voltando hoje. O último encontro que tivemos foi no dia 28 de dezembro, devido aos compromissos da comunidade onde eu sirvo ao Senhor. Estive impossibilitado de estar realizando, né, essas lives devido à correria, né? Graças a Deus conseguimos completar a campanha que nós estávamos fazendo, né, agora nesse final de semana. Então, a partir dessa semana, retomando novamente, né, as nossas reflexões, vou procurar ao máximo fazê-las diariamente, né, ou com intervalo de 2 dias. No último encontro, nós encerramos a nossa leitura no capítulo 7 de Lucas, que foi do verso 1 até o verso 10. Então, hoje, eu vou dar continuidade lendo Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. Então, se você tem uma Bíblia, seja no seu smartphone, seja no seu tablet, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11, onde diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e então Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Bom, esse texto aqui, um texto, né, chegamos no momento de uma passagem bastante conhecida por muitas pessoas, que fala exatamente desse milagre, dessa ressurreição do filho dessa viúva. E Lucas, ele coloca esse registro aqui por muitos motivos, né? Um dos primeiros motivos, logicamente, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele é aquele que em sua vida, em seu ministério, em suas obras, sinaliza, aponta para o reino de Deus, e ele prova, né, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, exatamente por realizar esses milagres. Mas o Evangelho de Lucas, ele tem aquele olhar que eu já venho falando há alguns meses, né? A gente começou essas reflexões por volta de setembro, eu acredito, se eu não estiver equivocado. Então, há alguns meses eu tenho falado um pouco da característica desse evangelho, que é um texto, o texto de Lucas, ele mostra uma preocupação muito grande de Jesus com as necessidades humanas. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, também escrito pelo mesmo autor, tem essa finalidade de mostrar essa preocupação, essa ação de Deus em relação àqueles que são vulneráveis, aqueles que estão sofrendo. E nada mais doloroso, né, do que uma mãe que perde o seu filho, uma mãe enlutada, enfrentando a morte, né, do seu filho. E o texto começa dizendo que ela é uma viúva, ou seja, ela já é alguém que já vivenciou e já experimentou um processo de dor, que já havia passado ou que estava vivendo ainda um momento
de dor, de perda, de sofrimento. E olhando essa história, você percebe que mesmo ela sendo alguém que já tinha tido uma experiência de dor, que é a perda do seu marido, agora ela está enfrentando uma nova perda, a perda do seu filho. Então, você vê alguém que está vivendo num total estado de calamidade, onde as perdas elas estão sobrevindo uma após outras e onde essa pessoa ela não tem mais chão, não tem mais aonde colocar os pés, porque primeiramente, né, quando nós sofremos, quando nós passamos por dores, a primeira sensação quando nós temos que lidar com o sofrimento é essa sensação de que o chão está sendo tirado debaixo dos nossos pés. Quando nós temos que lidar com a dor, com o sofrimento, nós perdemos a noção do tempo, perdemos a noção do espaço. Parece que segundos, minutos ou dias parecem uma tortura interminável, uma tortura que não cessa mais. Embora tudo na vida passa, assim como a dor, o sofrimento, eles hão de passar, mas quando nós estamos vivenciando e experimentando o momento da dor, ele é um momento tão intenso, tão avassalador, que a gente não consegue ter essa perspectiva, a gente não consegue ter essa percepção de que é uma situação que irá passar. Não. Quando nós estamos passando pelo sofrimento, quando nós estamos passando pela dor, todo aquele momento parece ser um momento infindável, parece ser um momento que não vai passar, parece ser um momento que nós não vamos sobreviver a ele. Parece que será um momento que ele veio sobre a nossa vida para nos dilacerar. Por conta desse entendimento, a comunidade de Israel, o judaísmo, que é a religião, né, onde Jesus nasce, Jesus é judeu, Jesus nasce dentro do judaísmo, dentro da religião judaica, ainda num período, né, conhecido como judaísmo do Segundo Templo. E o judaísmo, ele havia definido já algumas leis sobre lutos desde os dias de Moisés. Então, o luto, ele era uma experiência que alguém ao passar por ela, que alguém ao experimentar, atravessar, né, ao atravessar esse momento do luto, o luto é dividido em estágios dentro do judaísmo. Você tem os primeiros 3 dias do luto, que são chamados de um momento de agonia, é o momento da lamentação profunda. Dentro do cenário do judaísmo, nos primeiros 3 dias da morte de uma pessoa, os enlutados, né, os familiares enlutados, eles não devem falar com ninguém. É um momento de profunda dor, é um momento de profunda reclusão, é um momento feito somente para chorar. É aquele momento que, na verdade, é aquele momento que a dor ela é mais intensa, mais avassaladora e não há palavras, né? Não há abraço, não há palavras, não há gestos, não há atitudes de outras pessoas que possam trazer algum tipo de consolo, porque a dor de uma partida, a dor de uma ruptura, ela é imensa, ela é indescritível. Então só resta a pessoa estar mergulhada na dor. E a escritura, a espiritualidade bíblica, nos permite isso. Ela abre esse espaço para o choro,
abre esse espaço para a dor, abre esse espaço para que a gente possa viver a nossa humanidade. Porque é impossível alguém viver mascarando a sua dor. Você pode até tentar mascarar a sua dor, você pode tentar encobri-la, mas você nunca vai poder negá-la. A pessoa, ao tentar negar a dor, ao tentar negar o sofrimento, uma pessoa que tenta negar aquele momento doloroso em sua vida, ela tende a adoecer psicologicamente. Porque, e não só psicologicamente, né? Tende a adoecer fisicamente, tende a somatizar. Porque, na verdade, dentro da nossa experiência, dentro da nossa vivência, enquanto seres humanos, há o espaço para a alegria, para o riso, mas também há o espaço para a dor, há o espaço para o choro. E se nós evitamos isso, se nós evitamos nos abrir para lidar com a nossa dor, nós começamos a entrar num processo de perda da nossa identidade. Nós começamos a entrar num processo de automatização. Nós vamos nos anulando enquanto indivíduos. Nós vamos nos tornando pessoas sem sentimentos. E essa ideia, esse conceito de você abrir mão dos seus sentimentos é chamado de apatia. É a junção de duas palavras, né? Dois termos gregos, a, que é negação, e patos. Patos é dor, né? Então, apatia significa negar a dor, significa rejeitar a dor, significa não reconhecer, não aceitar a dor. E o que a apatia faz? A apatia, ela se torna uma espécie de neurose, ela se torna um adoecimento psíquico. Por quê? Porque quando alguém começa a entrar num estado de apatia, ele também começa a entrar num estado de indiferença em relação aos seus sentimentos, de indiferença em relação à vida. E quando alguém começa a vivenciar esse estado de indiferença, ele começa a perder a paixão, a pessoa começa a perder a vontade de viver, ela começa a perder os sonhos, ela começa a perder os ideais, ou seja, ela passa a viver numa dimensão totalmente alheia à realidade. Ela começa a fugir da realidade, começa a fugir da vida. Então, passa-se então a não se viver, entendeu? Você começa a entrar num estado onde você está vivendo biologicamente, mas onde você não está vivendo existencialmente. E esse é um dos piores adoecimentos que nós podemos experimentar em nossa vida, certo? Por isso, tanto a Escritura como tanto a espiritualidade bíblica no Antigo e Novo Testamento abre espaço para a dor, e como a comunidade de Israel também abria esse espaço para a dor, né? Por isso, o luto ele era uma experiência que se estendia na vida das pessoas. Então você tem esses primeiros 3 dias do luto, que é exatamente um momento de silêncio, um momento de reclusão, um momento onde não se vê ninguém, onde não se fala com ninguém, um momento de estar fechado. Depois você tem, dentro dos 3 primeiros dias, no quarto dia, né, porque o luto, a primeira fase do luto, vamos dizer assim, na comunidade judaica, que é chamada de Shivá, né, esse período de lamentação, ele dura 7 dias. Mas os 3 primeiros dias são o período de total reclusão, é o período onde a pessoa ela não fala,
da sua dor onde ela só chora. É o espaço que ela tem para chorar, é o espaço que ela tem para o desespero, é o espaço que ela tem para extravasar as suas dores e as suas emoções. A partir do quarto até o sétimo dia é um momento onde ela se abre para ser consolada. É um momento onde ela pode ser consolada, ela pode receber visitas, é um momento onde ela pode, as pessoas podem se aproximar dela e ela pode, a partir de então, começar a receber o consolo, a visita de amigos, a visita de pessoas que querem trazer condolências. E aí esse período dura até o 30º dia. A partir do 30º dia do luto, a pessoa ela vai aos poucos retomando a sua vida normal. A partir do 30º dia, né? 31º dia em diante, ela já vai se reintegrando novamente à sociedade, né? E depois, a última fase do luto é após um ano, onde a pessoa ela ainda sente a dor da perda, mas ela já deu seguimento para a sua vida, né? Você vê que no texto de Gênesis, Jacó ele chora por um ano o luto da morte de Raquel, né? Então você vê que todo o período do luto judaico mesmo envolve um período de um ano, né? Só que os 3 primeiros dias são os dias de grande desespero. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o Evangelho de Lucas mostra ou nos faz uma apresentação de Jesus exatamente rompendo com todos esses padrões estabelecidos. O Evangelho de Lucas ele tem uma tendência muito grande a mostrar Jesus quebrando inúmeros tabus, rompendo com inúmeros preconceitos ou com situações pré-estabelecidas. O texto ele começa dizendo no verso 11: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, né? Então, Lucas ele já começa nos mostrando aqui que já era um momento onde o ministério de Jesus já tinha alcançado reconhecimento, onde o ministério de Jesus já havia ganhado ênfase, né? A, vamos dizer assim, a fama de Jesus, né? A fama de Jesus já havia se espalhado, Jesus já estava atraindo multidões, e exatamente nesse momento, o verso 12 diz que ao se aproximar da porta dessa cidade, estava saindo para o enterro, estava saindo o enterro, o cortejo fúnebre do filho único, veja só, o filho único de uma viúva. Sendo ela viúva, vale lembrar, né, antes de falar sobre isso, que essa sociedade, essa cultura do Oriente Antigo, ela era uma cultura patriarcal. Basicamente, a força do trabalho era centrada no homem. O sustento da casa era centrado no homem. Então, uma mulher que era viúva, ela já havia perdido seu provedor, que era o seu marido. Caso ela tivesse filhos homens, esses filhos, eles dariam continuidade ao legado do pai no aspecto de cuidar da casa, de cuidar da família, ok? Só que aí o texto diz que esse jovem, esse rapaz, né? Porque aqui o termo jovem indica um rapaz, ou seja, já beirando os 20 anos de idade. Este rapaz, ele era o único filho dela. Ele que era o responsável, então, por sustentá-la. Ele que era o responsável por dar continuidade ao legado do pai e sustentar a casa. E o que acabou acontecendo aqui? Ela perdeu ele. Ele morreu. Essa mulher ela tem a dor da perda de um marido
ela tem a dor da perda de um filho agora, e ela tem a dor de estar e de entrar em um estado de miséria. Porque uma vez que ela perde os seus supridores, ela teria que viver de esmolas, ela teria que viver da ajuda pública. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma situação que não está falando apenas da dor emocional, da dor física, mas também de uma dor social, também de uma dor que afetaria o restante da sobrevivência e da vida daquela mulher. Lucas ele nos apresenta essa dimensão da dor, que você pode estar sofrendo uma dor emocional, alguma situação pode ter acontecido sobre a sua vida que lhe promova dor emocional, ou seja, você carrega com você o sentimento de dor, e esse sentimento de dor ele pode ser um sentimento tão intenso que faça com que o seu coração esteja enlutado. Você sinta uma dor como se fosse a dor de um luto. Você pode estar sofrendo uma dor física, seja a dor de uma enfermidade, seja a dor de uma perda de alguém, seja uma dor que afete o seu corpo, a sua fisicalidade. Você pode estar diante de uma dor física, mas também você pode estar diante de uma dor social. Você pode estar passando por uma situação de dor que está afetando a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua casa, a manutenção da sua vida. Basta pensar em pessoas que estão desempregadas há um bom tempo e que estão tendo que sobreviver diante da crise financeira que se instalou em sua vida, diante das perdas, né, que se instalam na vida, diante da escassez, diante da humilhação. Todas essas são dores que nós podemos experimentar e que nessa vida estamos sujeitos a passar por ela. E o que acontece aqui, olhando para essa mulher, é como se a vida dela tivesse agora perdido todo o sentido, todo o significado, porque ela perdeu o marido, a quem amava, perdeu o filho, a quem amava, perdeu os seus supridores, perdeu a sua condição de vida, ela agora está sozinha, ela tem que lidar com a solidão, e uma das outras grandes dores que alguém pode experimentar é a dor da solidão. É a dor de você olhar para o lado e não ter ninguém. É a dor de ter que atravessar a vida com todos os desafios que a vida propõe, com todas as dores que a vida propõe, com todas as situações que a vida propõe, e você se vê sozinho e você se vê sem ninguém. O sentimento de solidão é o sentimento que gera um vazio, é um sentimento que faz com que nós nos sintamos abandonados, nos coloca, de certa forma, em um certo estado de humilhação. Imagine alguém que chegou um dia da sua vida que todas essas dores sobrecaem sobre os seus ombros. Você chega ao fundo do poço. Essa mulher, ela está no fundo do poço. Ela está no momento de maior dor na sua vida. E está em um dia, que é o dia do enterro do seu filho, onde, pela lei judaica, ela não deveria falar com ninguém. Tanto que o texto diz que
havia uma multidão com a mulher, mas provavelmente a mulher estava à frente, porque os parentes e amigos próximos eram responsáveis por carregar o corpo. E diferente, né, da nossa cultura, onde os corpos são colocados em caixões, no judaísmo eram levados em macas, né? Os corpos eles são envoltos em panos, porque na verdade no judaísmo se enterra até hoje sem caixão, se coloca diretamente o corpo no solo, porque eles entendem esse processo daquilo que o Eterno diz, né? Do pó vieste, ao pó tornará. Então, eles tiram qualquer intermediário que possa impedir a decomposição do corpo. Então, o corpo ele é colocado diretamente na terra, para que haja uma decomposição mais rápida. E, logicamente, que os parentes que estão ali, eles se tornam cerimonialmente impuros, né? Que é uma das grandes impurezas apontadas em Levítico, ou seja, eles não podem participar do culto, eles não podem participar da vida religiosa por 7 dias, por estarem impuros cerimonialmente. Então, tocar no morto se torna impuro cerimonialmente. E aí você vê que Jesus ele quebra todos os paradigmas, ele quebra todos os modelos, ele quebra todas essas instituições em nome do amor, em nome da solidariedade, em nome da misericórdia. Ele pega uma mulher, ele pega uma pessoa que está vivendo o auge da sua dor, que chegou no fundo do poço da existência. E ele diz para essa mulher, o verso 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O texto, ao dizer que Jesus se compadeceu dela, significa que Jesus ele sentiu a dor dela. Ele sentiu essa dimensão de dor, de angústia, de perplexidade que havia dominado o seu coração. E com isso eu quero dizer que não há dor que o Senhor não se compadeça. Talvez hoje você possa estar vivendo um momento semelhante de profunda dor. Talvez você possa estar vivendo um momento de profunda agonia. Talvez você possa estar vivendo um momento que você perdeu o chão debaixo dos seus pés, que você não sabe o que fazer da vida. Talvez você possa estar vivendo um momento de profunda angústia, de profunda decepção. Talvez você possa estar mergulhado, imergido em um cenário caótico. Mas eu quero te dizer hoje que o Senhor conhece a sua dor, que a sua dor é a dor de Deus, que a sua dor ela não está passando nesse mundo despercebida, ainda que as pessoas não consigam ver a sua dor, ainda que as pessoas não consigam sentir ou saber o que você está passando, Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua mais profunda dor, e o Senhor, Ele quer e pode trazer consolo, Ele quer e pode trazer paz, trazer alívio para a sua dor, trazer cura em meio a esta situação que você está vivendo. Jesus diz: quebra o luto daquela mulher. Jesus quebra o luto dela. Jesus quebra para dizer para ela: não chore. E com que autoridade Jesus faz isso? Com que autoridade Jesus chega para alguém que não tem nem condições de falar, que não tem condições de se permitir ser consolado, e diz para ela: não chore? Como não vai chorar? Como não vai chorar se perdeu tudo? Como não vai chorar se a dor é enorme? Não dá, é imensurável, não dá para ser medido. Como não vai chorar se o mundo desabou sobre a sua cabeça? Como não vai chorar?
Mas Jesus diz não chore exatamente porque ele tem autoridade para quebrar o luto, porque ele tem autoridade para romper e vencer a morte, porque ele tem autoridade para mudar sentenças, quebrar sentenças, revogar sentenças. Você pode estar debaixo de uma sentença, você pode estar debaixo de um juízo, você pode estar debaixo de uma situação que parece que ela está determinada que assim seja, que assim vai ser. Mas Jesus tem autoridade, ele é o único que tem autoridade para revogar sentenças, para revogar o juízo, para revogar aquilo que parecia determinado sobre a sua vida. Olha o que ele fez ao dizer para ela não chore. O verso 14 diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam o paravam. Os que carregavam a maca pararam quando Jesus tocou. Ou seja, Jesus fez parar a marcha. Jesus fez parar o cortejo fúnebre. Jesus fez parar aquela situação que estava caminhando para um fim, que já estava determinada como um fim. Jesus ele fez parar aquela situação que já estava definida e que já estava perdida. E aí ele diz: jovem, eu te digo, levante-se. E ao ouvir a voz de Jesus, o verso 15 diz que o jovem se levantou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus é o único que pode revogar sentenças. Jesus é o único que pode parar a morte. Jesus é o único que pode parar com situações que já estavam definidas como certas, situações que caminhavam para um final desastroso. Jesus tem autoridade para fazer parar. Jesus tem autoridade para transformar essa situação. Jesus tem autoridade para transformar o luto em vida, a dor em alegria, a lágrima em sorriso. Deixe, permita que Jesus traga consolo ao seu coração. Permita que você se permita neste dia ser tocado por Jesus. Se permita nesse dia ouvir a voz de Jesus que diz: levante-se, não chore, levante-se, não chegou ao fim, levante-se, isso vai passar, levante-se, não deixe que isso defina a sua história, porque a palavra final vem do Senhor, levante-se. Essa é a palavra de Jesus para você. Não chores, não fique aí parado, não tenha essa situação como ponto final da sua vida. Levante-se. Por quê? Porque Ele está com você, porque Ele estará ao seu lado e porque Ele te levará a viver um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade. Toda sentença será quebrada. Toda situação que parecia definida será revogada. Tudo aquilo que caminhava para um desfecho fúnebre, para um final de dor, de angústia, será mudado. Quando Jesus entra na história, tudo muda. Quando Jesus entra na história, as realidades são transformadas. Creia em Jesus, confie em Jesus, se permita que esta voz que faz com que a morte recue, essa voz que faz com que a maldição seja quebrada, essa voz que faz
com que as situações que pareçam um ponto final se tornem apenas uma vírgula na escrita da nossa história. Permita-se ouvir essa voz. Permita-se deixar que esta voz, a partir de hoje, conduza a sua vida, para que você possa viver uma nova história. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos por esse tempo aqui reunidos. Pela tua presença, eu quero apresentar a vida do teu filho, da tua filha, que não sei o que possa estar vivendo ou passando, mas que é certo que o Senhor é poderoso para transformar, para revogar toda sentença, para trazer vida, para realizar um milagre. Eu clamo a Ti pela vida deste filho Teu, desta filha Tua, que necessita, Pai, de um milagre, que necessita de uma mudança. Senhor, que a Tua voz se faça ouvir, que a Tua voz se faça ecoar no íntimo, no coração de cada uma dessas pessoas, e eles possam, ó Pai, experimentar esta mudança, que as sentenças sejam revogadas na autoridade do nome de Jesus, e que toda situação de morte, toda situação de perda, toda situação de falência seja quebrada em nome de Jesus. Eu declaro vida na autoridade de Jesus, no nome de Jesus eu declaro vida, ressurreição, restauração, restituição. Senhor, que o Senhor possa trazer consolo e paz, e que ao tocar em cada uma dessas vidas, eles possam experimentar o Teu poder, a Tua cura, a Tua vida. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.